De regresso, e esta última parte agora é muito especial. Hoje é uma estreia, pelo menos aqui neste programa, da doutora Sónia Rego. Já nos conhecemos há tantos anos, de outros carnavais, de outros programas, não é? Exatamente. Bem disposta? Bem disposta, sempre bem disposta. Nós encontramos-nos no ar e meia volta fora do ar. Exatamente. Vivemos pertinho, não é? Exatamente. Que é uma maravilha. Portanto, já é um convívio de há longo tempo e sempre excelentes momentos de convívio, não é? Muito bem, e é mútuo. E também eu tinha que vir a este programa, porque é um excelente Porque programa. não é? Como é que ainda não nos tínhamos lembrado disto? Exatamente. Andamos tão bem há tanto tempo. É e eu verdade. que adoro falar sobre cancro, portanto, e quase que só sei falar sobre isso, portanto, o que é que eu poderia vir cá falar sobre isso? Não, fala sobre outras coisas também, mas isto é uma frase forte. Eu adoro falar sobre cancro e todos nós recuamos, não é? Porque todos nós ou já tivemos, ou temos uma pessoa da família a passar por isso, ou que já passou, um amigo. Todos nós conhecemos casos mais ou menos próximos de alguém que teve ou tem cancro. E como é que se diz assim, eu gosto de falar? É que também é muito preciso falar sobre este assunto. É, cada vez mais. E cada vez mais porque todos nós sabemos que o cancro tem vindo a aumentar a sua incidência de uma forma drástica e isso tem a ver com a divulgação, tem a ver, há mais letargia, há uma série de fatores que ajudam isso. As pessoas têm feito o diagnóstico, também procuram fazer os exames que estão preconizados, há rastreios e também o que tem acontecido é que graças às inovações a mortalidade não tem crescido com a mesma... Com o número de casos. Exatamente. Então, não é muito difícil nós percebermos o que é que acontece. Há um grande número de pessoas com cancro. Daí falarmos de conviver com o cancro e como viver com o cancro faz todo sentido, porque cada vez mais vai haver pessoas que vão viver com o cancro. Portanto, no fundo, eu costumo usar às vezes uma frase, hoje em dia não se pode generalizar, ainda há situações bastante graves e que ainda não conseguimos resolver, mas no fundo, quando me dizem, doutora, mas é grave, muitas vezes eu tenho a oportunidade e a sorte de poder dizer, não, olhe, vai morrer com o cancro, mas não do cancro. Quando os doentes ainda associam muitas vezes o cancro à morte. E isso é... Morre com o cancro, não do cancro. Certo? Ou seja, se o cancro está a tornar uma doença crónica, e estamos a falar de cancros em estadios avançados, muitas vezes fazem quimioterapia durante anos e anos e anos e anos. Mas é disso que as pessoas têm medo da doença, as pessoas têm medo dos tratamentos, as pessoas têm medo dos efeitos dos tratamentos e de nunca ser uma batalha vencida, não é? Por isso é que nós agora, pelo menos de 15 em 15 dias, sou doutora, veja lá os seus afazeres, temos de falar deste assunto porque é importante e nós não podemos fechar os olhos. Antes fosse assim, não é? Fechávamos a porta e dizer, por ali não vou entrar. Mas a verdade é que temos de conviver e temos que aprender a viver. Agora entrou a Ercília, que já reservou ali. A minha mãe tem um nome diferente, mas a Ercília também não fica atrás. Minha mãe é Alcinda. Alcinda, conheço, sim. Também é diferente, não é? É, sim. Ercília. São pessoas especiais. São pessoas... isso são. Já reservou ali uma fatiazinha de bolo. Mas antes tem que nos contar aqui a sua história, Ercília. Porquê? Porquê é que está aqui? Pronto, estou a convite da doutora Sónia Rego. Que é uma luz na vida de qualquer pessoa, que é um não é? ser iluminado na minha vida. Atenção que a estrela é quem está a dar o testemunho. Pronto, a estrela iluminada pela doutora Sónia, foi um convite feito pela doutora Sónia. É engraçado, algo que a doutora já há muito tem pensado num género de programa onde aparecessem os testemunhos e acho maravilhoso. E a doutora sempre disse, pronto, porque não, um dia eu aceitei o convite com todo o gosto. Porque o que é que as pessoas pensam? Vem uma doente oncológica ou uma pessoa que passou por esta doença, não está à espera de ver um mulherão assim como a Ercília.
Obrigada. Já está ganho o dia. Já ganhei o dia. Não está, é verdade, não estamos à espera de ver uma pessoa Sim. bonita, com a moral em cima, sorridente, a guardar uma fatia de bolo na primeira vez que vem à televisão. Sim. Estamos à espera de ver uma pessoa debilitada, não é? Sim, muitas vezes sim, mas não é esse o meu lema. E também foi transmitido pela doutora que o cancro não é isso mesmo. Pronto, temos as nossas fases, é verdade, temos as nossas fases mais em baixo, passadas no meu caso. Neste momento, cancro para mim é... Mas que tipo de problema teve, Ercília? Eu comecei com uma anemia, uma possível anemia, é uma hemoglobina baixa. Fiz as análises, foi tudo por umas análises de rotina, prevenção. Sou apologista da prevenção, umas análises de rotina mesmo. E depois de tratamentos com comprimidos, com injeções, isto em 2014. 2014? Sim. Ficou tudo igual, tudo na mesma. E foi-me pedido então para fazer umas análises às fezes, que foram feitas, e acusa sangue oculto nas fezes. Aí foi pedido também, prescreveram-me uma colonoscopia e endoscopia. Isto é um longo processo, porque eu sei que tudo isto dependeu muito também da sua insistência, não foi? Muita insistência, sim. Isso é que é mau, doutora, sim, não é? Muita insistência. Aliás, eu Desculpem eu fazer a paragem sim, mas é aqui, verdade. mas é verdade, porque isto revolta um Em os bocadinho. 9 meses que eu estive ali com isso, sim. Porquê é que isto acontece? Porque nós temos literacia, o senso comum, não é? Nós começamos a estar mais informados. Porquê é que os médicos depois às vezes oferecem esta resistência? É a sensação que me dá. Cada vez mais, antigamente, quem tinha cancro eram pessoas que já eram diagnosticadas em estadios muito avançados. Portanto, chegavam com mau aspecto, chegavam debilitados. Portanto, se vemos uma pessoa com mau aspecto, infelizmente... Dizemos, pelo amor de Deus, não tinha dor. Não me venha chatear com a isso. A quantidade, eu já tive oportunidade de falar aqui no Porto Canal que realmente... É uma estação que abre esta oportunidade de poder ajudar a população a elucidá-las, e eu já tive a oportunidade de dizer isso. A quantidade de doentes que me chegam em estadios avançados e que foram 6, 7 vezes ao médico, serviços de urgência, só porque têm um bom estado geral, são novos, é muito grande. Daí este programa ser para todos nós também, esta rúbrica, ser para todos nós fazermos também, estamos avaliados de uma forma retrospectiva, os aspectos menos bons, e também podermos mudar um bocadinho isso, todos... Questionar? Claro. Não é? Claro. Mas é verdade, então a Ercília teve que insistir bastante. Sim, mas eu não estou bastante. bem, mas isto Sim, não isto foi no médico de família, eu também, houve uma fase em que eu comecei a ficar um bocadinho mais magra e muito pálida. Vomitei apenas 2 vezes, mas as pessoas até questionavam o facto de eu estar a ficar mais magra. Eu sentia-me bem, eu não tinha dores. E então, depois disso tudo, não ter dores, alguma coisa estava errada, digo eu, pronto. E depois, então, da colonoscopia, endoscopia, que parti para o Hospital da Rábida fazer, eis que surge, através da biópsia, um resultado que não era assim o esperado. Mas era algo, não era conclusivo, não era concreto. Porquê? O que é que esperavam? O que é que achavam que era? Havia algo de malignidade, era o que acusavam lá, e foi-me pedido para repetir a biópsia. Mas como eu estava muito ansiosa, é normal, eu esperava tudo menos isso. Mas claro, porque nós às vezes não nos lembramos que entre sair de casa, ir ao médico, depois vem, faz o exame, marca o exame para quando tiverem vaga, vir os resultados, ir apresentar ao médico. Sim, por acaso foi muito rápido, no acaso até foi muito rápido. Foi, sim, e reencaminharam para o médico, que foi na altura o médico que me operou. E ele achou, e com a minha concordância, o meu marido também estava presente, concordou, partimos para a cirurgia. Porquê? Mas era um cancro onde? Era no estômago, num sítio muito chato, através da endoscopia não puderam tirar o pólipo. Eram pólipos. Senão era mais simples, sim, era mais simples. Menos invasivo, dizemos assim. Mas não conseguiram retirar através da endoscopia, a razão pela qual me encaminharam para o doutor que acabou por me operar. E ele foi muito sucinto, muito esclarecedor, sendo que tinha que ser a opinião minha, o que fazer, a opinião era mesmo minha. Pedi a opinião médica também, e ele disse que uma vez sua, em quê? Saber se queria ir ou não para isto à frente, se não queria primeiro fazer outra biópsia. E eu disse, não, então vamos em frente. Uma vez que era num sítio que era muito chato de retirar através da endoscopia, eu parti para a cirurgia. Deixa-me só fazer aqui outra paragem, Ercília. Sim. Isto da opinião do doente é uma coisa também que temos aqui de falar, porque o doente está envolvido nos processos todos. Claro, e deve estar informado. É nossa obrigação, enquanto médicos, informarmos o doente. Mas o conhecimento também não nos assusta? Há doentes que não querem saber, mas isso cabe a nós saber se o doente quer saber ou não.
Mas o doente tem todo o direito de ter acesso a toda a informação, aliás, faz parte dos direitos do doente, acesso a toda a informação do processo clínico, assim como informarmos de todas as propostas, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Porque hoje em dia, cada vez mais, o que é que os doentes vão? Vão para o Dr. Google. Que é um perigo. Que é um perigo, porque o não Google sabem é sempre filtrar. negativo também. É uma coisa, mostra-nos o pior cenário do mundo, em tudo. Sim. A pessoa até pode procurar a unha encravada. Diz logo que vai amputar o dedo. É verdade, é terrível. Mas é um vício que nós temos. E depois, como não há base de conhecimento, porque cada qual sabe da sua área, claro, para filtrar, é muito perigoso. É Portanto, perigoso. Quem é que tem obrigação de informar isso tudo ao doente? O médico. Por isso a consulta não pode durar 5 minutos, como é óbvio. Claro não é? que não. Ou 15, não é? Como em alguns sítios que... Mas muito mais. Há pouco falava com uma colega nossa que tem a mãe também doente com cancro e ela dizia: sabes que neste tipo de doenças o psicológico toma conta da pessoa, define se as coisas vão correr bem, quase define se vão correr bem ou não, porque toma conta da pessoa e deita a pessoa abaixo. É verdade. Ora bem, nós já continuamos aqui a conversa sobre como viver e conviver com cancro. Para já fazemos só aqui uma paragem na nossa conversa para atualizar as notícias e depois regressamos. Andreia. Olá, Débora. Bom dia mais uma vez. Vamos então atualizar a informação. O Governo está reunido em Bragança, em Conselho de Ministros, onde vão ser aprovadas várias medidas para a valorização do interior. É o segundo dia do Executivo Socialista no Distrito, numa iniciativa que se foca na descentralização. Junta-se agora a nós em direto a jornalista Patrícia Canelas. Patrícia, bom dia. Aguarda-se então pelo fim da reunião. Bom dia, Andreia, é isso mesmo. O Conselho de Ministros ainda decorre. O programa oficial dizia que por esta altura já devia estar terminado, mas com as declarações que António Costa prestou ao início do dia aos jornalistas, houve alguns atrasos e a discussão então ainda está a decorrer. A discussão sobre as medidas que serão aprovadas para a valorização do interior, algumas delas já conhecidas, como já foi dito, a questão dos descontos nas portagens, também o programa Mais Coesão, Mais Emprego, que trazem então incentivos a quem se mudar para o interior. Paralelamente a esta reunião, está a acontecer do lado de fora deste Teatro Municipal de Bragança um protesto de professores que estão então a aguardar a saída de António Costa, que não fará parte do briefing final deste Conselho de Ministros, para lhe entregar então 7.000 postais assinados pelos professores. Nós vamos então continuar a aguardar pelo fim deste Conselho de Ministros para conhecermos então na totalidade que medidas foram aprovadas e que pacote é este de valorização do interior que o Governo vai anunciar no fim deste que é o primeiro Conselho de Ministros descentralizado. Obrigada, Patrícia. Um assunto que podem então ver mais logo no Jornal Diário aqui no Porto Canal. E continuam a aumentar os casos suspeitos de coronavírus em Portugal. Só nas últimas 24 horas registaram-se 8, todos provenientes do norte de Itália. Um deles deu resultado negativo, mas 7 pessoas ainda não sabem se estão ou não infectadas. 4 estão internadas no Hospital de São João, no Porto, 2 no Hospital Curri Cabral e 1 no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa. Dizer ainda que a Ministra da Saúde, Marta Temido, pede cuidados especiais a quem provenha de regiões onde há transmissão do coronavírus e se mantenha isolado. No entanto, a Direção-Geral da Saúde avançou à TSF que não há alterações nas regras de prevenção e também não há recomendações de isolamento para quem chega a Portugal vindo das zonas mais afetadas pelo novo coronavírus. E no desporto, hoje é dia de jogo para o Futebol Clube do Porto, que recebe o Bayer Leverkusen. Sérgio Conceição e Marchesino foram o espelho da confiança dos Dragões na antevisão à partida. Vocês sabem que esta equipa está semanalmente em testes super exigentes num contexto competitivo de grande nível. Nós sabemos disso, olhamos para aquilo que foi o jogo e percebemos isso, principalmente na primeira parte, a forma intensa com que o adversário jogou. Além dessa agressividade que eles metem no jogo, é uma equipa que também gosta de ter bola, mas tem as suas fragilidades e nós temos que fazer e temos que tentar
forma diferente agredir o adversário. Eu acho que há possibilidades para isso. Estamos con mucha confianza de lo que va a ser el juego de mañana. Sabemos que contamos con el apoyo de nuestra gente y eso va a ser fundamental. Conseguimos, dentro de la derrota, dentro de lo malo de haber perdido, el gol de visitante, que es muy importante, y bueno, ojalá que podamos mañana mantener esa diferencia y hacer un gran partido para mantener el cero en el arco, hacer un gran partido para llevarnos a la eliminatoria, que es lo importante. Peter Bosz, treinador do Bayer Leverkusen, diz que apesar do Futebol Clube do Porto estar obrigado a vencer para seguir em frente, não sabe se os dragões vão entrar logo ao ataque e que por isso está preparado para todos os cenários. Also unsere Strategie wird sein, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Und Ballbesitz interessiert mich nicht, aber auch in Bundesliga haben wir meistens zwischen 60 und 70% Ballbesitz. Das ist unsere Spielweise. Aber Ballbesitz alleine ist nicht wichtig. Was macht man aus diesem Ballbesitz? Das ist wichtiger. Aber wie gesagt, unsere Spielweise wird morgen sein, nach vorne. Wir wollen wieder das Spiel gewinnen. Nee, wir spielen gegen eine Mannschaft, die gewinnen muss. Wenn die nicht gewinnen, sind die nicht weiter. Also die müssen nach vorne spielen. Ob wir das von Anfang an machen, weiß ich nicht. Wie immer, wir sind vorbereitet auf alle Szenarios. Das kann sein, dass die vom Anfang an Druck machen. Es kann auch sein, dass die erstmal abwarten und das am Ende machen. Aber wie die auch spielen sollen, wir werden darauf vorbereitet sein und unser Spiel machen. O Sporting também procura hoje garantir um lugar nos oitavos de final da Liga Europa. Os Leões visitam esta quinta-feira o Istambul Başakşehir. Em Alvalade, no passado dia 20, o Sporting venceu os turcos por 3-1 e por isso a equipa está confiante na vitória. Mas em conferência de imprensa, o técnico dos turcos diz que a equipa está preparada e otimista na recepção aos Leões. O jogo está marcado então para hoje, às 17h55. Mas para o Benfica hoje também é dia de jogo, recebe o Shakhtar para a segunda mão dos 16avos de final da Liga Europa. As águias entram para o encontro no Estádio da Luz em desvantagem na eliminatória. Ainda assim, Bruno Lage, em conferência de imprensa, mostrou-se otimista numa remontada encarnada. Já Luís Castro, treinador do emblema ucraniano, espera sair vitorioso da Batalha de Lisboa. O jogo está marcado para as 20 horas. E por hoje da minha parte é tudo. As notícias serão então atualizadas mais logo no Jornal Diário do Porto Canal, marcado para as 21. Até amanhã, Débora. Um beijinho. Beijinho, Andreia. Obrigada. Até amanhã. Entretanto, nós por aqui continuamos a ajudar toda a gente e também a nós próprios. É uma conversa que interessa a toda a gente a conviver e como viver com o cancro. Desculpa, eu estou um bocadinho tata. O oxigênio não está a chegar bem por causa da constipação. Estávamos na história da Ercília e ficamos onde? Quando o doente ficou envolvido, neste caso a Ercília, conversou com o médico, decidimos, vamos operar, fazemos quimioterapia ou não, como é que isto vai ser? Sim, fomos em sintonia, chegámos à conclusão que realmente era melhor operar, uma vez que não era possível retirar o pólipo através da endoscopia. A ter que ir à cirurgia, porque não avançar? Foi-me pedir então os exames, isto na semana a seguir estava a partir para a cirurgia. Sim. É muito bom o processo ser todo muito rápido, não é? Claro. Sim, não foi um pedido rápido, não me pediram rapidez em nada, foi precisamente porque eu estava ansiosa com a notícia e disse, é para andar em frente. Não... Mas o que a Débora está a dizer em relação a ver o diagnóstico, a consulta, a proposta terapêutica, sim. Esse timing ser rápido. Porque a pessoa fica com a vida em suspense. Exatamente. Psicologicamente ajuda. E o psicológico é tudo neste tipo de doença. É? Sim. Sem dúvida alguma. As pessoas depositam tudo nos tratamentos. Sim. E também, se estiverem confiantes e confiarem na equipa também que a está a tratar, a probabilidade de correr melhor e haver melhor prognóstico é maior. É como em tudo. A Ercília tem filhos, nem pergunta. Tenho 2 filhas maravilhosas, sim. Quando nós confiamos na médica, ela diz, olha, vou agora extrair o bebê, mas é melhor fazer o PIB. A pessoa faz, não é? Porque é verdade. Sim. Eu estou-me a lembrar porque ontem fui à minha médica e pensei, como é que é possível nós confiarmos tanto naquela pessoa? Posso dizer, digo para as pessoas todas que me estão a ouvir, que foi uma mais-valia eu acreditar na equipa. Sem dúvida alguma, eu não tive
qualquer pudor em dizer realmente isto são os melhores, estão mesmo. Eu, São depois melhores, de saber, estão ao meu serviço estão ao para meu me serviço, ajudar. estão ali, sentia muito apoiada, o que não aconteceu inicialmente, mas depois sim, muito apoiada, até hoje, muito apoiada. Depois de então de uma ida para ver se estava tudo bem pós-operatório, foi aí que eu soube realmente então os resultados do que me retiraram, que é isto 8 dias passados, que tinha realmente um cancro maligno. E não consigo explicar o que senti naquele momento. Foi algo Percebeu o que é que isso queria dizer? O que é um cancro? Percebi, Cancro para maligno mim, e benigno. até aquele dia que estive com o médico que me fez a cirurgia e que até ali tratou comigo e depois me reencaminhou para a doutora Sónia, até ali para mim cancro matava. Cancro era sinónimo de morte. Para mim, cancro matava. Não tenho esta ideia agora, mas tinha na altura. Para mim, falar de cancro, eu desviava completamente o assunto. Não Hoje queria consegue ouvir falar. até, venha à televisão Hoje falar sobre consigo dar um Quantos testemunho. anos passaram, Ercília? Caminho de 5 anos. Faz agora em julho, 27 de julho, que eu fiz a cirurgia. Não tenho problema algum, sou uma pessoa que gosto de dar o meu testemunho, não em televisão, que é a primeira vez, mas faço isso nas redes sociais sem problema algum. Mas tem uma história que também pode e deve ser partilhada e no sentido de ajudar sempre. E depois ainda passou por outros processos, ainda fez quimioterapia e radioterapia. Fiz. Então aí sim, eu soube a notícia e fiquei muito triste e alguém me disse, Ercília, deixaram-me chorar, é verdade, chorei, mas foi-me dada uma notícia muito boa, uma notícia que, muito boa, não muito boa, transmitiram-me bem a notícia, deixaram-me chorar, eu estava com a minha filha mais velha, o marido e a outra filha mais nova estavam fora e deixaram-me chorar, depois disso transmitiram também ao marido e telefonaram ali uma chamada interna para a doutora Sónia, disseram-me que como era um cancro maligno, tinha que ser reencaminhada para a oncologia e que eu podia estar à vontade, foi-me dito mesmo assim que estaria muito bem entregue. E a doutora Sónia, E olhou para ela e confirmou, não é? Eu estava num reservadozinho que lá tinha no hospital e a doutora Sónia chegou, foi logo assim, muita empatia mesmo, logo Claro. no início, não é difícil com esta mulher. É verdade. Modéstia à parte, mas não é difícil. É pá, só elogios à doutora Sim, Sónia. eu acho que as verdades têm que ser Obrigada. ditas. Eu também já disse o contrário quando Quando não se sentiu tão bem quando se sentem acompanhada. tão bem. Acho que é importante aquele início. Mas neste momento Sim, sinto-me mas vamos sem exageros. Sim, sem exageros. não é? Mas é verdade, é Vamos- verdade. É É difícil verdade. ouvir falar bem de nós próprios, é Sim, verdade. mas é sem verdade. Eu acho exageros. que as coisas boas também têm que ser ditas, Pois, devem ser claro. ditas. E foi-me transmitido Sim. que eu ia ser reencaminhada para então médica de oncologia, uma vez que era cancro maligno. E sim, a partir do momento que foi para a Doutora, mas vamos lá consulta. ver, o que é isto de cancro maligno? Há cancros benignos? Há tumores benignos, não têm a denominação de cancro. Ok. São tumores benignos. O que é tumor? É uma célula que cresce de forma anormal. Portanto, se houver aqui uma tumefação, é um tumor benigno. E tira-se e resolve, é isso? Sim, À algumas partida. vezes sim, a não ser no cérebro, há tumores benignos do cérebro que pela sensibilidade que tem o próprio cérebro e pelo tamanho e pela especificidade, porque tudo no nosso cérebro tem as devidas muito funções, complexo, claro. muito complexo pela complexidade. Quando há um tumor benigno no cérebro pode causar pode ser maléfico, não é? Ok. Em funções. Mas isto que a Ercília estava a falar, eu lembro até hoje da primeira consulta da Ercília, que me Dava a lembro esquecer. de algumas, se não muitas, primeiras consultas. Não são consultas de 20 nem 30 minutos, são consultas de horas. E o que mais me chamou a atenção nesta consulta, vinha desolada, como a maior parte das pessoas, Pois, claro. e como ela diz, a chorar, Muito. mas vinham os 4. Vinha Família ela, toda. o marido e as 2 filhas. E estavam ali os 4. E estavam ali os 4 a ouvir. E estavam ali os 4 a sofrer. E estavam ali os 4 a dar força. Ercília, não vai chorar que eu vou atrás de si, que eu já estou. Não, é? não. não, Eu já- quando choro é por coisa boa. Claro. Cada Sim, uma não. a dar mais força que a outra. outra. Claro. E isso é quando eu digo que, quando eu diz obrigada, doutora Sónia, não, obrigada eu. O que eu aprendo com isso? Ouça, eu lembro perfeitamente, e continua assim, é uma família extremamente unida, é uma doutora, família não- que também passou, unida, a sim, Ercília não falou, mas uma situação, é porque ainda não deu tempo, Não deu, e sim. isto em televisão, Vai. claro, flui muito rápido, mas passou por um processo, o marido com também um tumor, um cancro, e que ela já encarou de forma diferente por tudo isso, mas também a importância que tem A união.
a união da família E estão e de todos amigos. juntos, isto não é uma doença só Sim, para um. eu com a doutora Sónia dizer a verdade, eu estava a caminho estava em fase de preparação para retomar a atividade profissional, porque eu tive os 3 anos parada. É professora de educação Sim, musical. educação musical no grupamento de escolas de Ovar, sim. Há 12 anos estou lá. Sou professora há 30 anos, mas estou lá há 12 anos nessa escola. 30 anos? Sim. Eu sei que não pareço, mas Professora é bem verdade. conservada. Não, há 30 anos, sim, que dou. E recordo perfeitamente, estava numa de preparação, mentalizar-me, vou recomeçar a minha vida profissional quando vem a notícia de que o meu marido também tem problema de cancro de pele. Não é fácil, como é lógico, mas aprendi a aceitar. Cancro para mim naquela altura já não era sinónimo de morte. Recordo perfeitamente, não dá para esquecer, falámos isso há bocadinho, quando o meu marido estava precisamente a ser operado, eu liguei à doutora Sónia, só para ouvir a voz dela. É muito importante. Lá está, para mim, o apoio médico. É a confiança. A confiança, sim. E a serenidade. E depois, quando me foram pedidos, então, os tais tratamentos, que nessa consulta que eu estive com a doutora Sónia, a primeira consulta que estivemos não sei quanto tempo, com a minha querida família, que foi um grande apoio mesmo. E a doutora Sónia frisou isso, estar aqui os 4. Eu recordo-me que a minha filha mais nova tinha 12 anos, na altura, muito pequenina, a doutora Sónia disse, ela transmite confiança, eu sei que ela pode entrar, entrou e aceitou muito bem. Não escondemos nada, a doutora transmitiu então aí que eu tinha probabilidade de 50% fazia quimio errado ou 50% não. Mas como eu tinha 48 já na altura, porque foi passado aquele tempo todo do diagnóstico inicial, fazer então com prevenção de quimio forma errado. preventiva. Até sim. não caiu o cabelo. Não foi caiu uma o coisa cabelo, boa. foi sim, não caiu. Aceitei bem, muito bem, até aceitei muito bem os tratamentos. E Eu ia para a quimio errado e a rir-me, que é uma coisa Também que... o pior da sensação já tinha passado, não é? Aquela sensação é um complemento à cirurgia. Claro. Isto é uma coisa muito importante, porque há bocadinho a Ercília dizia-me aqui assim entre dentes uma coisa que me ligou aqui o meu alarme. Foi atleta toda a vida. Sim, Cuidou de fui si até aos toda... 16 anos, sim. Cuidou de si. Atleta profissional, sim, Cuida, sim. Não é? Fazia atletismo. Sim, tinha alimentação cuidada, sim. Era vigiada a nível médico, através do clube, sim. Fiz isso. Isto é uma coisa importante, sim. Porque nós associamos, fala-se muito, a maior parte dos fatores dependem de nós não cuidamos de nós. Não, eu não fumo, eu não bebo, fui atleta, não é por aí, não é porque... Isso é que está bem tratada. Obrigada, estou a ficar sem jeito. Não, mas é verdade frisar este tipo de coisas, não é? É porque nós temos apenas 1/3 dos cancros parece-nos estar relacionado com aqueles fatores subejamente conhecidos. Tabaco, álcool, hábitos alimentares, estilo de vida. Depois temos uma percentagem muito ínfima que são genéticos. E depois temos os outros todos que não sabemos o porquê. A Ercília é um exemplo disso. Atleta, hábitos de vida saudáveis, não tinha nenhum fator de risco aparentemente. Sim, à primeira vista não, tumor numa idade jovem, não é? Sim, de 48 anos, quando eu descobri, sim. Portanto, cada vez mais, lá está, e quando eu digo estes testemunhos serve para muita coisa, nomeadamente para todos ficarmos alerta. Não é, mais uma vez, não é para assustar ninguém, mas não é uma doença que só comete pessoas com mais idade, é uma doença que não podemos pôr a cabeça na areia, porque quanto mais cedo fizer o diagnóstico e quanto melhor for o diagnóstico, melhor é o prognóstico. Melhor são as notícias. Porque a mim foi-me transmitido que eu fui na hora certa, sim, na hora certa, na altura que me retiraram o tumor e fiz os tratamentos na hora certa. Não foi pedido, eu lembro perfeitamente como se fosse hoje a doutora Sónia, quando me estava a falar dos tratamentos, do que poderia acontecer ou não, que era importante, recordo da doutora Sónia dizer assim, a Ercília pode ir de férias, lembro perfeitamente de ir de férias, eu disse que não, preferia... Que não estava com cabeça, não, se psicologicamente, apesar de estar a aceitar, eu queria arrumar o assunto, queria pensar em mim naquele momento. Claro que sim. Muito bem. Ora bem... Posso de férias, posso só dizer uma coisa? Tem um doente meu que está a fazer quimioterapia, um doente novo também, e ele já tinha, numa promoção, ou seja lá o que for, comprou um cruzeiro. Sim. No Mediterrâneo. Uma viagem, não foi um cruzeiro. Não, exatamente, uma viagem. Todos. Uma viagem. E foi de domingo, portanto, deste último domingo ao próximo. E ela, doutora, mas agora, por causa do coronavírus, eu, olha, vá, o máximo que pode acontecer, em vez, e temos a falar de uma pessoa, uma doença complicada, não é? Já de novo, porque há cancros e cancros também. E, olha, o máximo que pode acontecer, em vez de ter uma semana,
vai ter 2 ou 3, as outras gratuitas. E qualquer coisa, diga que se for preciso fazer quimio, porque ele está em tratamento de quimioterapia, a sua médica vai lá ter consigo e levar a quimioterapia. E ganha uma semana. Portanto, se eu não vier ao próximo programa, estou lá no a cruzeiro. fazer no cruzeiro. Ora bem, a doutora só, isto não é da minha responsabilidade. Não, mas é do programa. É do programa. É do programa. Para oferecer Isto é à para Ercília. agradecer. Para mim. Para Ai, agradecer. doutora, estou a agradecer à doutora. Não é a doutora, isto é o programa. Obrigada. E isto é o programa e a sério. Débora também Obrigada. pronto, está Estou a nesse fazer projeto, parte, porque sim. esse programa depois as pessoas não é para virem só os meus doentes, não é? Sim. As pessoas inscreverem-se através do e-mail, contarem demais@portocanal.pt. Já passamos em rodapé também, para que possam tirar dúvidas, falar um bocadinho e para sobre se isso. inscreverem, contarem a sua história, para não serem só as pessoas que eu conheço Diretamente, a virem cá porque há almoçar. histórias fabulosas e nós no programa consultório vemos isso. E não só, eu em conversa com outros doentes, portanto, quem quiser vir cá contar o seu testemunho, Inscreve-se dessa inscreve-se no forma. e-mail, manda um resumo E e nós, terá a em conjunto com a oportunidade. doutora, analisamos Analisem, fazem e a seleção. convidamos-lo, quem sabe, a vir cá de 15 em 15 dias contar a história. Um beijinho às Obrigada. duas, Obrigada. obrigada. Obrigada, Débora. E Foi tudo um a correr prazer. bem. Claro Tudo a que sim, correr bem. obrigada. Nós voltamos Obrigada. amanhã a partir das 10h30. Até lá.